Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Pois muito que bem que o livro de hoje é mais um livro da inigualável, muito copiada Carolina Nabuco, autora de livros brasileiros. Nós já temos um Li no Livro dela, aqui no Li no Livro resenhado, que é o famosíssimo A Sucessora, que, para quem não sabe, foi então plagiado por Daphne du Maurier, e virou o romance Rebecca e foi adaptado por Hitchcock para o cinema. A gente tem todo um episódio falando sobre esse caso de plágio, falando sobre as diferenças entre o Rebecca e A Sucessora e a vida da Carolina Nabuco. Por favor, procura esse episódio, que acho que é o episódio da segunda temporada do Li no Livro. Eu só não vou falar pra você que eu vou colocar aqui na descrição do episódio, porque eu sou péssima em fazer isso. Eu sempre falo que vou colocar, não coloco. Então não vou prometer nada. Se eu lembrar, eu coloco. Mas você sempre pode procurar também na lista dos livros já resenhados aqui no Li no Livro. Então, por causa disso, eu não vou me atentar muito à vida da Carolina Nabuco, porque a gente já falou sobre isso nesse episódio. Eu vou aqui entrar mais profundamente na história do livro que foi lido essa semana por mim, que é o livro Chame Cinzas, que tem um mega nome de livro YA, né? Chame Cinzas, parece que é tipo assim, quarto volume da série de livros, sei lá o quê. E esse livro ele foi lançado em 1947 e é o terceiro livro da Carolina Nabuco. E é o livro que ela vai lançar justamente após o lançamento de A Sucessora. Só que existe muitos anos de ato entre um livro e outro. Porque o A Sucessora ele é um livro de 34 e o Chame Cinzas é um livro de 47. E ambos são livros que têm histórias contadas no período que eles foram escritos. Então você vai ter aqui, principalmente em comparação com A Sucessora, que é o livro narrado, resenhado anteriormente aqui, uma diferença muito grande das protagonistas, tá bom? Lembrando que em A Sucessora você vai ter a protagonista, que eu acho que o nome dela era Mariana, acho que era Marina, vamos de Marina. Acho que era Marina. E aqui a gente vai ter a Nika, que é uma outra personagem. E cada uma acaba sendo um pequeno expoente de seu tempo. Onde em 34 a Mariana vai ser aquela personagem ainda frágil, a menina frágil que se apaixona por esse homem, que é Roberto, sei lá, não acho que é Roberto o nome do cara, enfim, não vou lembrar. Que ele se apaixona por esse cara que é um viúvo rico e ela meio que vai ser eclipsada pela memória de sua esposa morta, que é uma mulher muito mais sofisticada do que ela foi. Então é uma mulher que a protagonista de A Sucessora, ela é uma mulher frágil, uma mulher perdida, uma mulher que ainda precisa encontrar a sua própria personalidade e sair da sombra da personalidade de outra mulher. Aqui a gente não vai ter isso. A nossa protagonista aqui, a Nika, ela é a segunda filha de uma família muito polêmica de 4 meninas. E a história se passa sobre o crescimento desta personagem para ela encontrar a sua maturidade, a sua voz, o seu autocontrole e principalmente a sua dignidade mediante as adversidades causadas por homens na vida dela. E a Nika não é apenas uma personagem que vai ter esse lado feminista em suas ações e no narrar da sua história. Ela tem também ações feministas, pequenas ações feministas para o seu próprio tempo. Ela dirigiu o próprio carro, por exemplo, né? No alto de 1947, isso. Então aqui a gente já tem uma evolução do papel da protagonista feminina da Carolina Nabuco. Exatamente porque a gente tem uma separação de muitos anos, acho que o quê? Mais de 10 anos, 13 anos no caso, né? 13 anos entre um livro e outro, e isso claramente vai ser mostrado na escrita da autora. Chame Cinzas vai contar a história, então, dessa família que a mãe falecida tem o pai, que é um ex-diplomata, e 4 filhas. A Cristina, a Nika, a Yolanda e a Geninha. Geninha tem 10 anos, a Cristina não vou lembrar, mas a gente vai se concentrar na Yolanda. Desculpa, a gente vai se concentrar na Nika. Sendo que esse livro vai ter 2 fases, onde as meninas têm
lá estão no auge da juventude, estão saindo da escola, e aí depois, 8 anos depois, a gente vai ter uma outra fase da vida delas, já com elas casadas e tal. O que é importante a gente entender nessa sinopse inicial do Chame Cinzas? É um livro que ele vai contar a história dessas 4 meninas e como a vida dessas 4 meninas vai se desenvolver mediante as ações dos homens ao redor delas e como elas vão como elas vão fazer para superar as dificuldades causadas por esses homens. Sendo que esses homens tem várias conexões com elas, mas a principal conexão é o pai, que é um homem que foi um dia um diplomata. Ele foi demitido do seu cargo de diplomata, tanto que parte das meninas foi criada em Paris, falando francês fluentemente. Elas voltam então com ele para o Rio de Janeiro. E este homem, então, monta um cassino dentro de sua casa. Então, essas meninas vão conviver com a desonra, elas vão conviver com o nome da família sendo jogado no lixo, elas vão conviver com o disse-me-disse da época e com pequenas falcatruas que o pai vai fazer para manter o status de burguesia que essas meninas vão ter. A Carolina Nabuco, ela é conhecida por isso, por escrever o retrato da mulher brasileira da burguesia da época. Tanto a Marina, que por mais que ela não seja uma mulher riquíssima, quando ela se casa com o viúvo rico, ela não era uma mulher pobre, a família dela tinha posses, mas ela era do interior e tinha outro tipo de vida antes de casar-se com o viúvo riquíssimo lá do Rio de Janeiro. A Nica, ela não vai ser uma menina pobre. Ela é uma menina que tem um status social, ela tem uma posição na sociedade carioca, muito em parte pela vida pregressa do pai. E ela vai se manter nesse status com algumas decisões que ela vai tomar na vida dela, mas é muito importante que a gente entenda que em nenhum momento a Carolina Nabuco coloca essa personagem tomando decisões mediante ao poder aquisitivo. Ela toma decisões mediante ao que ela acredita que é a honra da família, que é a dignidade e a necessidade de reconhecimento social e idoneidade social que aquela família precisa ter perante uma sociedade. Aí a gente pode, depois disso, entrar numa discussão que pobreza, fome, miséria, isso tira dignidade, isso tira idoneidade, isso tira humanidade. Só que esse tipo de livro, ele é um retrato de sua autora. E a gente sabe, se você ouviu o outro programa, que a Nabuco, ela era filha de diplomata, filha de deputado do Império Brasileiro. Ela vai escrever sobre o mundo que ela conhece, que é exatamente esse retrato da sociedade burguesa, classe média alta, quiçá classe alta carioca. A gente não pode descartar uma autora, principalmente uma autora brasileira, na minha opinião, por causa disso, tá? Se você for descartar toda e qualquer escritor ou escritora que não vão falar sobre um retrato brasileiro mais palpável, ou um retrato de qualquer período de uma maneira mais palpável, não vai te sobrar nada, tá? Não vai te sobrar nada. Em nenhum momento eu falo, então, que o retrato da burguesia e o retrato da classe alta é a única coisa que nos interessa, literariamente. Mas a gente precisa entender que, infelizmente, a história ela é escrita por uma classe para uma classe. E eu deixo com vocês para adivinhar que classe social é essa, tá bom? Não tem como eu falar mais sobre esse livro sem entrar em spoilers, então antes disso eu vou soltar uma pequena vinheta que a gente tem, mas eu gostaria de deixar claro que esse livro, ele é um livro que tem uma história muito simples, na minha opinião. Foi um livro muito gostosinho de ter contato. É uma história simples, é uma história quase novelesca. E quando eu falo novelesca, sim, eu tô me referindo a um gênero literário que é a novela, onde você tem algumas características muito claras, como, por exemplo, o tempo é muito bem delineado, então você sabe em quanto tempo está se passando aquilo ali, porque você tem a idade das meninas. Depois, quando passa o tempo, você é dito, olha, passaram-se 8 anos, a fulana que tinha 10 agora tem 18 e tal. O espaço onde tá aquela novela, aquela história está se passando é muito claro também. E principalmente a gente tem uma coisa chamada pluralidade dramática, onde você tem muitos acontecimentos, muitos pequenos enredos
que acabam se conectando entre si. E isso a gente tem aqui. Quando eu entrar na parte de spoilers, eu vou especificar isso mais, mas para mim é muito claro que este é mais um livro da Carolina Nabuco que, se fosse adaptado para uma novela tipo, sei lá, novela de época das 19 horas. Uma novela como, por exemplo, uma novela das 19 horas, que é geralmente uma novela de época da Globo, seria uma excelente adaptação, assim como a sucessora foi adaptada, tá? Então a gente tem aqui um gênero literário, esse livro com um gênero literário muito bem especificado, com uma história muito palatável, que é um retrato de uma época, de uma classe social e de uma mulher de uma classe social de uma época muito específica, tá bom? Super recomendo esse livro para quem quer uma leitura rápida, uma leitura tranquila e uma leitura, na minha opinião, bem, como eu posso dizer, bem gostosinha. Bem uma leitura gostosinha, tá bom? Se você quiser os spoilers, é só ficar até depois da vinheta. Oi, já já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois muito que bem. Vamos entrar então na parte de spoilers e aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o gênero literário que é a novela. Eu acho que eu já falei aqui antes que a novela tá ali entre o romance e o conto, né? O conto é menorzinho, onde você tem uma concentração maior de ações, uma quantidade menor de personagens. Já o romance já é uma coisa, um gênero maior, você tem muitos personagens, muita narrativa. Exemplo de um romance, a gente tem, digamos, sei lá, Guerra e Paz, você tem várias famílias, vários personagens, muitas coisas acontecendo. A novela tá ali neste meio é um formato mediano, um gênero entre um e outro, e ele vai ter então algumas situações ocorrendo que vão convergir para uma única situação, uma única trama central, porém você tem alguns personagens, mais personagens que um conto, menos personagens do que um romance. Basicamente é isso, e aqui a gente tem uma novela muito clara, porque você vai ter o Álvaro, que é o pai, as 4 meninas, que são as filhas, você vai ter o Rabelo, que é um banqueiro muito mais velho do que as meninas e amigo do pai, você vai ter Fernando, que é o namorado de Nica. Você também vai ter outros personagens menores, como, por exemplo, o namorado da Cristina, que é a mais velha, que a mãe dele não gosta da família, porque sabe que o Álvaro, que é o pai, é meio enrolado ali, é meio escuso, então meio que não deixa o filho casar com a filha. Mas aí você tem isso em uma situação citada no texto. Em nenhum momento eles vão se aprofundar isso. Eles vão se aprofundar neste tipo de personagem. E aí o que acontece é, você vai permanecer com aqueles personagens centrais do começo ao fim da história, e esses outros pequenos personagens que são citados vão ser só isso mesmo, citados ao máximo, para dar um pequeno brilho para essa história, mas sem detalhes, tá? O que vai acontecer? A Nica percebe que o pai cada vez mais está se afundando em suas decisões econômicas e financeiras de uma maneira que está trazendo vergonha cada vez mais para a família. Ela, então, fica cada vez mais preocupada e o grande pilar da segurança da Nica é o Rabelo, que é esse amigo do pai dela, banqueiro muito mais velho, que ela tem como quase um segundo pai, que ela vai muitas vezes, as meninas, não só ela, vão muitas vezes procurá-lo para salvá-las de situações vexatórias, como, por exemplo, o pai estava devendo, aparece um monte de credor querendo, então, levar os móveis da casa na frente de toda a vizinhança e coisas do tipo. Existe, então, um momento, no começo do livro, a gente tem este cenário muito bem delimitado, muito bem descrito, e a Carolina Nabuco leva muito tempo
contando essa situação para a gente ter certeza que tipo de vida essas crianças estão tendo. Depois, a Carolina Nabuco vai deixar este momento de lado quando o leitor já tiver entendido muito claramente que o pai, apesar de ser um excelente pai, apesar de nunca ter tirado os olhos das filhas, mesmo assim, ele enche a casa dele todas as noites para jogatina, para roleta, né? Não sei se em 47 o cassino, o jogo no Brasil já estava proibido. Não sei. Porque eu sei que a gente chegou a ter cassinos no Brasil, né? O Cassino da Urca foi um cassino muito famoso no Rio de Janeiro. Não sei se em 47 essa lei contra o jogo já tava em voga. Mas ele criava à noite um pequeno cassino em sua casa. E mesmo ele sendo um cara muito legal, um excelente pai, ele tinha este lado dele. Ponto pra Carolina, na minha opinião, que cria então um personagem super redondo nesse caso. Mas ela vai deixar isso em algum momento de lado para cuidar de um picolé de limão ali, que é justamente um triângulo amoroso que vai surgir entre Nica, seu namorado Fernando e sua irmã Yolanda. Em vários momentos da trama, é dito que Yolanda é uma mulher belíssima, mesmo tendo lá em torno dos seus 15, 16 anos. Ela é uma mulher linda, é a mulher mais bonita do Rio de Janeiro, ela é absurdamente bonita e papapá. Nica, ela é descrita como uma mulher de corpo escultural, porém o rosto dela, eles deixam muito claro que não é nada legal. Porém, ela tem seu charme, sua inteligência, seu bom humor, e ela várias vezes deixa convidados do pai, ministros, convidados do pai, encantados com sua desenvoltura e sua inteligência. Pois muito que bem, Fernando é um major lá do exército, namora Nica. Em um determinado momento, na praia, ele vai conhecer Yolanda, e aí, meu querido, a gente sabe de longe que Fernando vai se apaixonar por Yolanda e Yolanda vai se apaixonar por Fernando, criando então um pequeno atrito entre essas irmãs. O legal é que, primeiro de tudo, em nenhum momento a Yolanda vai trair Nica. Trair, quando eu falo, vai ser desleal à irmã. Ela vai se apaixonar pelo Fernando, ela vai ser pedida em casamento por ele, enquanto Nica está passando férias em Petrópolis com uma tia rica. Mas ela não vai ceder. Ela espera a Nica voltar de Petrópolis. Existe, então, todo um drama com a Nica descobrindo, assim que bate o olho na Yolanda, que ela tá apaixonada pelo Fernando e vice-versa. Ela, então, vai segurar esse ardor do romance adolescente dela pelo Fernando em respeito à irmã. É muito claro pra mim que em nenhum momento, quando você escuta, você lê, né, nesse livro, todas as agruras que o Fernando faz com a família, que o Álvaro, que é o pai, faz com a família, em nenhum momento a estrutura familiar ela é abalada. Você tem situações desagradáveis, você tem percalços, mas a estrutura familiar da união dessas irmãs com esse pai é muito bem desenhado. Então, tudo que acontece, eu acho que, para mim, esse foi um dos fatos que eu achei esse livro ok. É um livro legal, gostosinho, mas é ok. Porque todos os conflitos, por piores que sejam, você sabe que eles vão ser superados porque a autora, ela desenhou um cenário de uma família tão, mas tão unida, que você sabe que eles vão superar. Você sabe que aquilo ali vai se resolver. E é exatamente o que acontece nessa situação. Tanto Yolanda quanto Nica, elas enfrentam a situação de estarem apaixonadas pelo mesmo homem de uma maneira muito digna, independente de suas idades serem muito baixas, né? Elas serem muito novas. A Nica vai ter um encontro com o Fernando, onde ela vai expor, na verdade, isso que ela sabe muito bem que ele tá apaixonado por ela, pela irmã, tal. E ela manda ele ficar longe da irmã porque ela percebeu que ele é um escroto e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porém, ela faz isso com muita dignidade e em nenhum momento ela se coloca como uma rival da própria irmã pelo amor deste homem. Não, ela fala assim, olha,
Me traiu, o cara foi escroto, deu em cima da minha irmã enquanto eu tava em Petrópolis, então ele é um escroto, mas ele não vai ficar com ela. E ele não vai ficar com ela porque eu quero que se não pode ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Eu não quero que ele fique com ela porque eu amo a minha irmã. E esse cara é um escroto, sabe? E isso é bacana, porque acho que aí a gente tem na Carolina Nabuco uma autora que vai escrever uma mulher que é uma mulher que não entra em embate com outra mulher por causa de um macho, entendeu? E, cara, isso pra 1947, onde não existia Twitter, onde você não tinha Me Too, é uma coisa muito, muito legal. É uma coisa muito evoluída. É então dito. Aliás, o personagem do Fernando, ele é um personagem execrável, na minha opinião. Ele é descrito como um major do exército, só que ele é comunista. E aí a gente pode ter uma discussão sobre como o comunismo e as pessoas de esquerda são colocadas, né, nesse livro, porque o Rabelo, que é um banqueiro, é uma pessoa maravilhosa. E o outro lá, que é um comunista, que é contra o capitalismo, na verdade é um puto escroto hipócrita, que ele, na verdade, o sonho dele é ser riquíssimo. Na verdade, tudo que ele quer é vencer na vida, custe o que custar. E quando ele não consegue, ele vai e aponta o dedo para os outros, falando assim: ah, porque isso daí é capitalista, sabe? Então a gente pode ter essa pequena discussão. Mas, mais uma vez, a autora ela é uma autora de sua época. Não podemos discutir muito isso, porque a gente vai chegar a essa conclusão apenas. A Carolina era a boca mais escrota. Não, ela é uma mulher. Gente, o pai dela trabalhava pro Império Brasileiro. Você não tem muito como fugir disso daí, nesse caso, entendeu? Enfim. Mesmo assim, a Anica acaba cedendo e a Yolanda e o Fernando acabam ficando noivos. Quando isso acontece, a Anica, ela vai lá ter o seu momento menina nova, onde ela vai tomar algumas atitudes e algumas decisões um pouco questionáveis, onde ela vai começar a flertar com homens. Única e exclusivamente porque ela decidiu que ela tem que casar. Ela tem que casar. Porque na cabeça dela, se ela casar, ninguém vai falar que o Fernando trocou ela pela irmã. Então ela quer casar. Aí ela vai, primeiro ela procura um médico feioso, que ela não gostou, mas que é um médico. Aí ela vai flertar com um ministro muito mais velho, que é um cara que ela fala, né? Isso é legal. Esse livro é bacana por esses pequenos pormenores, porque a história em si é uma história muito básica. Ela fala que ela percebeu que ele é um homem, esse ministro, que acho que é ministro da Justiça, uma coisa assim, não vou lembrar. É um cara muito mais velho e ele é acostumado a ser obedecido. E aí ela percebe que toda vez que eles estão juntos, ela tem uma pequena ojeriza dele, porque ele não atrai ela fisicamente em nada, mas ele tem essa coisa de tentar mandar e tentar sobrepujar ela. E aí você sabe então que esse cara, se ela casar com ele, vai dar uma merda muito grande. E aí você percebe que por mais que ela esteja ali em um momento de tendo atitudes movidas à dor e ao despeito, ela não é uma menina burra, ela percebe ali que o negócio não tá indo legal. Até que em uma noite em que esse cara vai lá na casa dela, que tá sempre cheia de gente, porque tem muito jogo, e ele vai fazer a corte a ela, o Rabelo, que é aquele cara bem mais velho, aquele banqueiro muito mais velho, percebe, tem uma conversa com ela e resolve falar assim: ah, você quer casar? Então casa comigo. Pronto, casa comigo, a gente resolve isso, porque eu gosto muito de você, te vi crescer, pra mim, te carreguei no colo, menino. Não, tipo, oi? E aí, enfim, te vi crescer, ele fala, gosta da sua gargalhada e, enfim, você é um marido melhor que esse traste aí. E ela topa e ela casa. Nesse momento, eu confesso que eu fiquei com mixed feelings, porque eu pensei assim, só falta ela ser feliz nesse casamento e aí ficar, né, tipo, essa coisa, tipo, casou por interesse, mas tudo bem, porque no final ela foi feliz, que ela casou com um cara incrível, enfim. Meio que é isso que acontece, porém, gente, depois eu fiquei pensando, né, gente, homens em toda a história da humanidade se casam com mulheres apenas pela sua beleza ou apenas pelo seu status social. Por que uma mulher não pode fazer a mesma coisa que um homem, né? Porque até que ponto isso não é o machismo encurtido em nós? Porque, gente, já que crescemos em uma sociedade machista, é impossível não sermos machistas em vários momentos. A mesma coisa na questão racial. Crescemos em uma sociedade racista,
é muito difícil não termos um ou outro pensamento ou atitude racista, porque nós crescemos neste tipo de mundo com regras que sempre vão reforçar racismo e machismo. Então, por mais que a desconstrução venha, ela é um trabalho contínuo. E é por isso que às vezes você se pega, eu, como mulher, acabo me pegando, pensando em coisas do tipo assim: ai meu Deus, lá vai ela querer falar, a Carolina Nabuco querer falar que tudo bem você casar por interesse. Mas a gente também tem que parar para pensar nesse tipo de situação, em que ambos estão ajudando um ao outro e existe ali um companheirismo entre eles. Não é um casamento feito por amor, mas é um casamento feito por admiração, é um casamento feito por amizade, é um casamento feito por um carinho quase paternal também, que é um pouco louco, é um pouco louco, mas enfim, ela, como uma mulher, fez aquilo que precisava fazer para sobreviver. Isso a gente vai ver quando a gente lê vários livros, principalmente livros históricos, onde mulheres precisam se casar para sobreviver. Vamos lembrar de Catherine Parr, quando ela fala no excelente musical Six, que ela fala: já casei mais de uma vez apenas para sobreviver. É exatamente isso que milhares de mulheres, especialmente mulheres de classes altas, tiveram que fazer durante a vida. E não só mulheres de classes altas, mas mulheres que estavam lá na roça, apanhavam do pai, precisavam sair de casa por motivo de violência, por motivo de fome, casavam com alguém para sair de suas casas. Isso é a história da mulher no mundo, tá bom? Salvo devidas proporções, é meio do o que Nika vai acabar fazendo aqui. Ela vai querer casar com alguém para manter lá sua sanidade mental sobre a humilhação social que ela iria passar por causa do noivado da irmã. E ela acaba escolhendo uma pessoa que, além de rica, é amiga dela há muitos anos, que é o Rabelo. Vamos ter então um pulo de 8 anos nessa história, onde ela já está casada há 8 anos com esse Rabelo. A Yolanda está casada há 8 anos com o Fernando. Cristina se casou também com lá o namoradinho que a mãe não gostava da família. A mãe morre, esse menino vai então finalmente pedir Cristina em casamento, eles se casam. E a mais nova, Geninha, assim que sai da escola, casa-se também com o filho de um diplomata. E esses 8 anos, essa fase de 8 anos depois, começa com o casamento de Geninha e ela indo embora para outro país. Pois muito que bem. Nesta nova fase, a gente vai descobrir algumas coisas. A gente vai descobrir que Nika teve um bebê que faleceu. Ela teve um bebê ao mesmo tempo que a Yolanda teve um bebê. Só que esse bebê, que é o Fernandinho, ele permaneceu vivo. Só o bebê da Nika que falece. O pai, que é o Álvaro, agora está trabalhando com contrabando e algumas vezes usando o nome de Nika como carteirada para conseguir tirar os seus contrabandos da alfândega sem ninguém perceber. Cristina meio que vai desaparecer nessa história. E a gente vai ter então a concentração dessa nova fase no Rabelo, que agora é um cara que vai construir ele precisa liberar concessões para uma construção de estradas, é uma coisa assim a história. Que ele quer, na verdade, fazer isso para que toda essa grana que ele vai juntar agora seja colocada em nome da Nika, para que ele, que já está bem velhinho, possa morrer e deixar ela trilhardária. E o Fernando, que é morrendo de inveja pelo fato que Nika casou muito bem, está muito bem de vida financeiramente e está em paz e não quer nem saber dele, porque quer destruir a vida dela e do Rabelo. Então meio que a gente tem aqui o nascimento de um vilãozinho, que antes era só um moleque imbecil e agora ele é um vilão, ele vai atrás de tentar destruir as concessões do governo para as estradas lá que o Rabelo está construindo. E a gente tem aqui a Yolanda como um personagem fraco, porque ela continua completamente apaixonada pelo esse Fernando, sem perceber o quão hipócrita e escroto que ele é. Porém, aqui a gente tem mais um detalhe. Yolanda ficou gorda, porque Yolanda teve 2 filhos. E Yolanda é uma matrona agora. Ela é uma mulher que limpa a casa. Ela é uma mulher que tem
que tem 2 filhos, que o marido não é rico, então ela não vive mais penteada, então ela é uma mulher normal. E ele, que é um escroto, agora se arrepende de não ter ficado com Nika, que agora continua belíssima, né? Agora tem um corpo, continua com um corpo maravilhoso porque só teve um filho e ele se faleceu. Tem empregadas francesas em casa e tal. Então a gente tem sempre o Fernando como este ponto de hipocrisia que ele fala contra o Rabelo, mas ele queria tudo que o Rabelo tem, inclusive Nika, né? Então a gente vai ter esse imbróglio aí do vilanesco e novelesco também, do Fernando tentando fazer de tudo para que o Rabelo se dê mal e tentando assim levar o Rabelo à falência. Em paralelo a isso, a gente tem o Álvaro agora se metendo com gente muito barra pesada, contrabandista de muito barra pesada, até que descobre que ele está traficando cocaína para o Rio de Janeiro. Cocaína. E aí, Nika precisa vir ao salvamento de seu pai utilizando suas influências políticas. A mesma coisa acontece com a situação do Fernando com Rabelo. No momento em que o Fernando consegue inflamar pessoas contra essas concessões que o Rabelo precisa, ele vai, então, dar um grande discurso que pode, então, destruir a vida do Rabelo, mas aí o Fernandinho, o filho dele ficar doente, quem consegue levar médico e levar remédio para essa criança é a Nika, e aí o Fernando, então, resolve não fazer mais nada contra o Rabelo. E aí termina o livro com Nika ficando mais rica do que já era, porque as concessões saem, e Rabelo, então, podendo descansar em paz e morrer, porque agora só conseguiu deixar todo o dinheiro que ele tinha e ficar mais rico ainda para deixar a Nika cagando ouro e pedras preciosas pro resto da vida. Existe aí nesse meinho uma situação que não foi muito explorada pela autora, mas eu acho que isso foi muito esperto da autora não explorar, que é uma mulher que fica ligando para a Nika de tempos em tempos, anonimamente, falando mal dela. Então, tipo, o Fernando publicou uns segredos do Rabelo no jornal. Aí essa mulher liga e fala assim: você já leu o jornal? Você acha que todo mundo sabe agora que seu marido ele é um corrupto e desliga. Quando o Rabelo morre, aliás, é bem finalzinho do livro, ela liga e fala assim: agora você tá milionária, né? Pra você ir e fazer o que você quer da sua vida, porque agora você é o quê? A viuvinha rica, hahaha, e desliga de novo. E aí, o muito louco, porque essas ligações vão permeando toda essa segunda fase do livro. Você não sabe, em nenhum momento não é revelado quem é essa mulher que liga pra ela. Mas tem uma coisa muito bacana. Essas ligações vão perturbando ela até o final. Quando termina esse livro, ela fala que a tristeza dela pela perda do marido, que é o que realmente para ela importa, que foi um cara que estava lá do lado dela, salvou ela em vários momentos, salvou a família dela em vários momentos, que é o que realmente importa para ela, que seria essa dignidade, seria o nome da família, seria a união entre as irmãs, seria a presença do pai do lado dela, que esse tipo de afronta não é mais o que a perturba. E aí, então, termina o livro. É bacana, eu achei interessante isso, eu achei interessante de vários pontos de vista, achei interessante não ser revelado quem é esta pessoa que liga para ela constantemente, achei bacana que o importante não é saber essa identidade, e sim o quanto esse tipo de mensagem afeta a personagem, e a evolução da personagem se dá exatamente no momento em que esse tipo de coisa não afeta mais ela, porque ela percebe outras coisas. Claro que é muito fácil você falar assim: poxa, minha família é realmente o que me importa, é o que é importante pra mim, quando você é rica, né? Você é rica, você não tem problemas financeiros, você não tem que pegar ônibus nem metrô às 6 da manhã. Mas é sempre bom e é bacana a gente ter esse tipo de mensagem em livros. Enfim, e aí se finaliza Chame Cinzas, que eu não entendi porque tem esse nome,
Mas é mais uma vez um nome muito novelesco, na minha opinião, né? Chame Cinzas, a próxima novela das 7. É isso. Se você gostou desse episódio, compartilha. Nós estamos nos principais agregadores. Espero que vocês tenham gostado. Lino Livro está de volta semana que vem. Muito obrigada. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Lino Livro.